das escolas de enfermagem no Brasil, do surgimento da enfermagem no Brasil, tá? Então, nós temos aí a questão... Nós temos aí a organização da enfermagem na sociedade brasileira, tá? Compreende desde o período colonial até o final do século XIX e analisa a organização da enfermagem no contexto da sociedade. Então, aqui, pessoal, nós vamos ter o início, né, do que a gente chama da criação da Cruz Vermelha. Mas na frente nós vamos falar mais especificamente da Cruz Vermelha. Então, essa organização da enfermagem, ela se deu pela chegada de Dante aqui no Brasil, que Dante trouxe para nós a Cruz Vermelha, né? Hoje ela é até um símbolo, né? Nós temos a cruz aí vermelha nos ambientes hospitalares, né? Nos ambientes de saúde, tá? Isso foi com a chegada desse grupo da Cruz Vermelha, que veio de vários países para o Brasil, para dar continuidade aos cuidados prestados à população brasileira, né? Isso veio também aí com a chegada dos portugueses, né? Os portugueses que dominavam, né, aí o Brasil no início, né, dos colonos, tá certo? E daí, Dante, né, juntamente com os demais, trouxeram suas famílias para morar no Brasil, tá? E as mulheres, se vendo muito ociosas, o que é que elas fizeram? Elas decidiram criar uma sociedade, tá? E elas criaram a Sociedade das Damas da Cruz Vermelha. Essa sociedade, pessoal, ela começou a trazer profissionais, enfermeiras de outros países para ensinar as atendentes de enfermagem que viviam aqui no Brasil. E essas atendentes, elas virarem enfermeiras profissionais, tá? Então, foi o que aconteceu, né? Elas trouxeram várias e várias enfermeiras do exterior e elas começaram a criar escolas para realmente profissionalizar essas atendentes. E aí, pessoal, foi o início da educação de enfermagem no Brasil. Okay? Foi com as damas da Cruz Vermelha. O desenvolvimento da educação em enfermagem no Brasil. Começa no século XIX, estendendo-se até o começo da Segunda Guerra Mundial. E caracteriza o desenvolvimento da educação em enfermagem, de acordo com o movimento da secularização da atenção de saúde. Aborda a influência internacional que marcou esse período, bem como as vertentes políticas e econômicas determinantes do processo de mudança profissional, tá? Então, veja, que influências internacionais são essas, né, que ajudaram no desenvolvimento da educação de enfermagem no Brasil? A primeira influência internacional que nós tivemos foi Florence, né, onde ela deixou um legado e nós trabalhamos com esses legados até hoje, tá? E outras influências internacionais que nós tivemos foram justamente as damas, né, da Cruz Vermelha, que trouxeram várias enfermeiras para qualificar, para profissionalizar as atendentes de enfermagem aqui no Brasil, tá? Com isso, pessoal, começou-se, né, a desenvolver essa educação de enfermagem no Brasil, e Ana Nery, que já era uma referência para a enfermagem, tá?
ela também começou a criar escolas de enfermagem. Quando a gente for ver o histórico, vocês vão ver que o padrão, as primeiras escolas padrão com relação à profissão de enfermagem é justamente a escola criada por Ana Nery, certo? Mas vejam que as duas influências internacionais que nós tivemos aí, a primeira foi Florence, tá? E a segunda foram as damas da Cruz Vermelha que trouxeram as enfermeiras profissionais do exterior para ensinar as atendentes de enfermagem aqui, tá? E aí, a enfermagem do mundo moderno, ela inicia-se com a Segunda Guerra Mundial e estende-se até a atualidade, focalizando a profissionalização da enfermagem no processo brasileiro de acumulação capitalista. Então, o que é isso? Né? É aquilo que eu falei para vocês, as nossas lutas, as nossas conquistas, né? O espaço que a enfermagem ela vem tendo, ela vem crescendo, ela vem mostrando, certo? Que o espaço ele é nosso, tá? E que a gente precisa realmente desenvolver o nosso trabalho, né, com moral, realizando as nossas atividades, ok? Aí a gente agora, pessoal, vai ver um pouquinho aqui do histórico, certo? Nesses pontos históricos, nós vamos ver a questão do surgimento da enfermagem como profissão, tá? Nós vamos ver a questão da criação dos nossos conselhos, nós vamos ver a questão das datas, né, consideradas para o enfermeiro e para o técnico e para o auxiliar, certo? Então, nós vamos ver algumas especificidades com relação ao que a gente já viu e ao que a gente vai ver, certo? Então, em 1832, iniciou o roteiro através de uma lei imperial que estruturou o curso de parteiras, cujo currículo foi definido em 1854. Ó, pessoal, nós vimos que desde o Brasil colônia, né, com a chegada dos portugueses aqui no Brasil, e com a chegada de Dante, que trouxe para nós a Cruz Vermelha, e o desenvolvimento das damas da Cruz Vermelha, então a enfermagem ela vem crescendo, tá? A Lei 7498, de 86, quando vocês forem estudar, isso lá no terceiro semestre, vocês vão ver que lá ela fala de 4 profissões: o enfermeiro, do técnico, do auxiliar e da parteira, certo? Por quê? Porque a parteira, ela surgiu dentro da classe de enfermagem, tá? É tanto que hoje nós temos, né, nós não temos mais curso de parteiras, mas nós temos a especialização em obstetrícia, tá? Então, aquele profissional de enfermagem que queira se especializar nessa área, ele vai fazer a especialização em obstetrícia, certo? 1890 foi criada a primeira escola de enfermagem no Brasil, denominada Escola Profissional de Enfermeiros e Enfermeiras. Essa escola passou por diversas modificações até adquirir o nome de Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, que hoje pertence à Unirio. Tá? Então, veja, pessoal, essa primeira escola, né, ela veio justamente com a chegada das damas da Cruz Vermelha ao Brasil, onde ela trouxe o quê? As enfermeiras do exterior para ensinar as atendentes de enfermagem aqui no Brasil. Tá? E daí elas saíam dessas escolas com diplomas de enfermeiro. Em 1923, foi instalada a Escola do Departamento de Saúde Pública, cujo funcionamento foi legalmente consolidado pelo que consta no Decreto
16.300, de 31 de dezembro de 1923, tá? Então, aí mais, né, o Departamento de Saúde Pública, nós vamos ver, né, mais na frente, nas nossas aulas, a construção da saúde pública, e da construção da saúde pública nós vamos ver que foram criados vários departamentos, né, vários ministérios que realmente cuidavam de casos específicos, com o surgimento aí da saúde pública no Brasil. 1926, a Escola do Departamento Nacional de Saúde Pública passou a denominar-se Escola de Enfermeiras Dona Ana Nery. Em 1931, essa instituição foi elevada à condição de escola oficial padrão, a qual as demais escolas deveriam ser equiparadas. Tá? Então, todas as escolas que já existiam, elas começaram a seguir as mesmas exigências da escola de Ana Nery, tá? E a principal exigência das escolas de Dona Ana Nery era justamente ser frequentada por mulheres com moral, tá? Para que a enfermagem não viesse a cair novamente com relação à sua moralidade. Em 1932, esse decreto da Escola de Ana Nery sofreu modificações que concederam às irmãs de caridade, com mais de 6 anos de prática efetiva, direitos iguais às demais enfermeiras do padrão de Ana Nery. Então, foi o que aconteceu aí. Como as escolas de Ana Nery eram referências, tá? Então elas começaram a profissionalizar, né, a diplomar, como se chamava antigamente, as mulheres que já faziam a prática da enfermagem por mais de 6 anos, tá? Então, essas mulheres, elas cursavam a escola, certo? Por um tempo menor, a escola de Ana Nery, por um tempo menor, e daí elas já recebiam aí o certificado de enfermeiras. 1938, foi instituído o Dia da Enfermagem, em 12 de maio, data do nascimento de Florence Nightingale. Em 1960, foi criada a Semana de Enfermagem, compreendida entre 12 a 20 de maio, para concluir as comemorações da data de morte de Ana Nery. Então, pessoal, o que é que acontece aí? A Semana de Enfermagem, como diz, ela é compreendida de 12 a 20 de maio. 12 de maio, comemora-se o Dia do Enfermeiro, tá? E, né, em prol aí do nascimento, da data do nascimento de Florence. 20 de maio, comemora-se a data do técnico de enfermagem e do auxiliar de enfermagem, né, que aí é a data de morte de Ana Nery, tá? Mas a Semana de Enfermagem, por isso que a Semana de Enfermagem, ela está aí entre 12 de maio, o Dia do Enfermeiro, e termina dia 20 de maio, o Dia do Técnico e Auxiliar de Enfermagem. Em 1946, criada a carreira de auxiliar de enfermagem, reconhecida pelo Decreto 8.772 de 46. Também esse ano foram regulamentados os exames de habilitação para parteiras práticas e auxiliares de enfermagem. A jornada de trabalho foi regulamentada em 38 horas semanais. Tá? Então, veja aí que a enfermagem, ela passou a ser reconhecida, o auxiliar de enfermagem passou a ser conhecido como profissional. Em 1955, foi sancionada a lei que regulou o exercício da enfermagem, oficializando, assim, as atribuições do enfermeiro, da obstetriz, do auxiliar de enfermagem e da parteira, tá? Aqui, pessoal,
nós já tínhamos leis, tá? Nós já tínhamos atividades que eram desenvolvidas justamente por esses profissionais da enfermagem. Em 1960, a enfermagem foi incorporada no nível técnico-científico ao plano de classificação de cargos, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A enfermagem foi reconhecida em seus 3 níveis atuais, tá? Então, os 3 níveis atuais que nós trabalhamos até hoje, né? Enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem. Lembrando para vocês, para quem aqui não assistiu à primeira aula, né? Que o auxiliar de enfermagem, ele está para ser extinto. A profissão de auxiliar de enfermagem está para ser extinto, tá? Existia uma data, que era até maio de 2010, que os nossos conselhos de enfermagem, COFEM e COREM, colocaram, para que o auxiliar de enfermagem, a profissão de auxiliar de enfermagem não mais existisse. Só que, vendo que ainda se tinha muitos auxiliares de enfermagens inscritos nos CORENs, né, do Brasil todo, viu-se que muitos profissionais iriam ficar desempregados. Então, pensando nisso, ele prorrogou essa data, por uma data ainda não divulgada, nós não sabemos ainda que data o profissional de auxiliar será extinto, mas eles têm consciência de que essa profissão será extinta, tá? Então, é como se o COFEM estivesse dando um tempo aí para que esses auxiliares, né, façam o curso de técnico de enfermagem e virem técnico de enfermagem, ou façam o curso superior para que eles se tornem enfermeiros, tá? Mas já sabendo que a profissão deles será extinta. E a classe de enfermagem futuramente ficará dividida entre enfermeiro e técnico de enfermagem. Ok? 1961, foi regulamentado o exercício da enfermagem de suas funções auxiliares e de fiscalização profissional, tá? Então, aqui o auxiliar, ele começou a ser fiscalizado dentro da profissão. 1973, foi sancionada a lei que criou os Conselhos Federais e Regionais de Enfermagem, vinculados ao Ministério do Trabalho. Os cursos de técnico e auxiliar foram integrados ao sistema de educação. Então, vamos aí. Em 73, pessoal, criou os nossos conselhos de enfermagem, que é o COFEM e COREM, certo? Nós temos esses 2 conselhos aí, o COFEM e o COREM. Ambos fiscalizam o serviço de enfermagem. Só que o COFEM, ele cria as leis de enfermagem, as portarias, as resoluções, as normativas. E o COREM, ele fica fiscalizando as atividades, visitando os hospitais, visitando os estabelecimentos onde o enfermeiro, o técnico e o auxiliar de enfermagem desenvolvem as suas funções, tá? Os 2 também disciplinam, eles são órgãos disciplinadores, ok? Então, o que é que acontece? Antes da criação dos nossos conselhos, a enfermagem era fiscalizada pelo Conselho de Medicina, tá? Isso devido ao histórico, né? As primeiras escolas que nós tivemos, quem ensinava para os enfermeiros eram os médicos. Daí, a enfermagem, ela foi considerada profissão, e quem era que fiscalizava a profissão de enfermagem? O Conselho de Medicina, certo? Para vocês verem, né, que, assim, temos que tirar, né, essa imagem de que enfermeiro manda em médico, porque muitas vezes, né, essa questão histórica, ela traz
isso incorporado nas ideias de alguns profissionais, sejam eles médicos, sejam eles enfermeiros, tá? E acaba ainda acontecendo essa submissão. Mas hoje nós já temos os nossos conselhos, já sabemos as nossas atividades, então não precisamos mais ser submissos à classe médica, certo? Então, os nossos conselhos, eles foram criados e vinculados ao Ministério do Trabalho. Por quê? Porque a enfermagem, ela é profissão. O enfermeiro, o técnico e o auxiliar de enfermagem são profissionais, que agora são regidos pelos conselhos COFEM e COREM, tá? 1980, a Lei do Exercício Profissional foi revista e ampliada, trazendo significados ganhos para as diversas categorias com a atuação na enfermagem, como a obrigatoriedade da habilitação legal, bem como a inscrição nos conselhos de enfermagem para fins de exercício. Ó, pessoal, isso aqui é uma coisa muito importante. Todo enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem que estão atuando, eles devem ser inscritos no COREM do estado em que eles irão trabalhar, tá? Se existe algum enfermeiro, técnico ou auxiliar de enfermagem trabalhando e não esteja inscrito no COREM do estado em que ele vai trabalhar, isso ele está exercendo a profissão de forma ilegal. Isso se chama exercício ilegal da profissão, certo? Então, digamos que a Amanda terminou, né, o curso de enfermagem, e daí agora ela vai começar a trabalhar, né? Antes de a Amanda começar a trabalhar, se for aqui no Ceará, ela tem que ir no COREM Ceará, e nós temos o COREM em Fortaleza, mas nós temos uma submissão no Cariri. Então, por ser mais próximo, ela pode ir lá na submissão, lá na subseção do Cariri, tá, no COREM, e fazer a inscrição dela no COREM Ceará, tá? Para que ela possa estar legalmente apta a exercer a profissão de enfermagem. Caso a Amanda não se inscreva no COREM e comece a trabalhar sem ser feita a inscrição dela, ela está cometendo um crime, que isso é exercício ilegal da profissão, certo? As instituições, né, que contratam enfermeiros técnicos e auxiliares de enfermagem, eles pedem, né, a carteira do COREM, tá? Como comprovação de que essa pessoa é inscrita no COREM, certo? Porém, algumas vezes, né, a instituição que está contratando, pode ser que ela demore a pedir, né? Por isso que nós temos alguns casos, a gente vê aí nos telejornais, né, às vezes dizendo que fulano de tal foi presa porque fingiu ser enfermeira, assumia um posto de saúde, mas, na verdade, ela não era enfermeira, tá? Quando isso acontece, a gente já observa que é porque a instituição que contratou essa pessoa, que não era enfermeira, não pediu sua documentação, tá? Ou então, se pediu, ela era falsa, porque ela não estava ligada ao COREM, certo? Então, é obrigatório que todos os profissionais de enfermagem de todo o Brasil estejam inscritos no COREM do estado em que ele vai trabalhar, tá? Pode falar, Amanda. Professora, este negócio de COFEN Corém, você tem que se inscrever, escolher só um e se inscrever nele. Tipo, a gente que é daqui do Cariri, a gente se inscreve no Corém do Cariri, só nele pronto. É? Ou tem que ser nos dois? Não, assim, Amanda.
Não existe inscrição para o COFEM, tá? Na realidade, o COFEM e o COREM é um único sistema, é o sistema COFEM-COREM. Eu não preciso me inscrever no COFEM, eu preciso me inscrever no COREM. Não existe nem inscrição para o COFEM, tá? A partir do momento que eu me inscrevo no COREM, que é o Conselho Regional de Enfermagem, eu já estou vinculada ao COFEM, que é o Conselho Federal de Enfermagem, certo? Eles são, na verdade, um só sistema, porém recebem essas duas nomenclaturas e têm objetivos diferentes, mas também têm objetivos iguais, tá? E complementando ainda a pergunta de Amanda, tá? Quando a gente se inscreve num COREM de um estado que a gente vai trabalhar, aí se a gente for trabalhar em outro estado, nós pedimos uma transferência de COREM, por exemplo. Né? Eu trabalho no COREM, eu trabalho no Ceará, então o meu COREM é do Ceará. Mas digamos que eu vá para outro estado, para o Pernambuco. Então, eu peço uma transferência para o COREM Pernambuco, porque o meu COREM agora vai ser o do Pernambuco, certo? Então, assim, cada estado tem o seu COREM, certo? Na capital do estado, tá? E dependendo do número de inscritos, do estado ser muito grande, aí existem as subseções, né? Como aqui nós temos o COREM Fortaleza, e temos uma subseção no Cariri. Se eu não me engano, tem uma também em Limoeiro, tá? Ótimo, Perla. Quem trabalha em 2 estados, a primeira inscrição, ela é a inscrição definitiva, e se eu for trabalhar em outro estado, eu faço um outro tipo de inscrição, que é uma inscrição secundária, tá? Então, voltando aí ao exemplo, eu trabalho aqui no Ceará, tenho COREM Ceará. Se eu for trabalhar também lá no Pernambuco, estou trabalhando nos 2 estados, como a pergunta de Perla aí, tá? Então, lá no Pernambuco, eu vou fazer uma inscrição que a gente chama de secundária. Essa inscrição secundária, ela já diz que esse profissional, ele trabalha em 2 estados, certo? Ótima pergunta, tá? Tranquilo até aí? Quando vocês pagarem a disciplina de legislação no 3º semestre, vocês irão entender bem mais, tá bom? Mas já saibam que para que a gente exerça a profissão de enfermagem, nós temos que ser inscritos no COREM do estado em que a gente trabalha. E daí, né, como eu falei para vocês, né, que lá no final a gente ia ver a questão da Cruz Vermelha, tá? Só aumentar um pouquinho aqui, tá? A Cruz Vermelha Brasileira foi organizada e instalada no Brasil em fins de 1908, tendo como principal presidente Oswaldo Cruz. Destacou-se a Cruz Vermelha Brasileira por sua atuação durante a Primeira Guerra Mundial. Fundaram-se filiais nos estados e, durante a epidemia da gripe espanhola, colaborou na organização de postos de socorro, hospitalizando doentes e enviando socorristas a diversas instituições hospitalares e a domicílio. Atuou também socorrendo vítimas das inundações nos estados de Sergipe e Bahia e das secas no Nordeste. Muitos das socorristas dedicaram-se ativamente à formação de voluntárias, continuando suas atividades após o término dos conflitos. Tá? Então, veja que as damas da Cruz Vermelha, né, eles trouxeram essas profissionais do exterior para capacitar os profissionais daqui e vejam o quanto trabalho elas fizeram, né, o quanto importante elas foram, né, para atenção com esses feridos.
tá? Com essas pessoas que estavam necessitando, certo? Daí, pessoal, nós encerramos por aqui, tá certo? Não saiam que eu vou conversar um pouquinho com vocês.